Boa noite a todos, meu nome é Beatriz Faria de Souza e hoje vamos falar sobre a NBC-TG 11, que trata sobre os contratos de seguros. O objetivo desta norma é especificar o reconhecimento contábil para contratos de seguro por parte de qualquer entidade que emite tais contratos. Em particular, esta norma determina limitadas melhorias na contabilização de contratos de seguros pelas seguradoras, divulgação que identifique e explique os valores resultantes de contratos de seguro nas demonstrações contábeis da seguradora e que ajude os usuários dessas demonstrações a compreender o valor, a tempestividade e a incerteza de fluxos de caixas futuros originados de contratos de seguro. A entidade deve aplicar esta norma para contratos de seguro, inclusive contratos de resseguro, emitidos por ela e contratos de resseguro mantidos por ela, e instrumentos financeiros que ela emita com característica de participação discricionária. O pronunciamento não trata de outros aspectos de contabilidade de seguradoras, como a contabilização de ativos financeiros mantidos pelas seguradoras e de passivos financeiros emitidos pelas seguradoras, com exceção das disposições transitórias. Além disso, o pronunciamento não trata da contabilização por parte dos segurados. Essa norma é muito grande e já foi alterada diversas vezes, tornando-a um pouco complicada de entender. Então, vou colocar aqui os principais pontos para tentarmos descomplicar um pouco. Então, o que é contrato de seguro? Ele é definido como um contrato segundo o qual uma parte, a seguradora, aceita um risco de seguro significativo de outra parte, o segurado, aceitando indenizar o segurado no caso de um evento específico, futuro e incerto afetar adversamente o segurado. Essa norma permite que a seguradora altere sua política contábil para contratos de seguros apenas se e somente se as alterações tornarem as demonstrações contábeis mais relevantes para necessidades dos usuários que tomam decisões econômicas e não menos confiável, ou mais confiável, e não menos relevante para tais necessidades. Relação com outras NBCs. Essa norma isenta temporariamente a seguradora de algumas implicações dos critérios da norma contábil vigente sobre práticas contábeis, mudanças nas estimativas contábeis e correção de erros. Entretanto, especificamente determina que a seguradora não deve reconhecer como passivo qualquer provisão para possíveis sinistros futuros se esses sinistros forem originados de contratos de seguros que ainda não existem ou não estão vigentes na data da demonstração contábil, como as provisões para catástrofes ou provisão para equalização de risco, deve realizar teste de adequação de passivo, somente deve remover um passivo por contrato de seguro ou parte dele de seu balanço patrimonial quando ele estiver extinto, isto é, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirada. Não deve compensar ativos por contrato de resseguro contra passivos por contrato de seguros relacionados, ou receitas ou despesas de contratos de resseguro com a receita e as despesas de contratos de seguros relacionados. Deve considerar se seu ativo por contrato de resseguro está com um valor de realização reduzido. Divulgação. O pronunciamento exige divulgações para ajudar os usuários a compreender os valores em suas demonstrações contábeis resultantes de contratos de seguro e a natureza e a extensão dos riscos originados por contratos de seguro. Para ajudar os usuários a compreender os valores em suas demonstrações contábeis resultantes de contratos de seguros, as entidades devem divulgar suas políticas contábeis para contratos de seguros e ativos, passivos, receitas e despesas relacionados, os ativos, os passivos, as receitas e as despesas reconhecidas resultantes dos contratos de seguro. Além disso, se a seguradora for cedente, ela deve divulgar os ganhos e as perdas reconhecidos nos resultados da contratação de resseguro, e se a cedente diferir e amortizar ganhos e perdas resultantes da contratação de resseguro, a amortização do período e o montante ainda não amortizado no início e final do período. O processo utilizado para determinar as premissas que têm maior efeito na mensuração de valores reconhecidos, quando possível, a seguradora deve também divulgar aspectos quantitativos de tais premissas. O efeito de mudanças nas premissas usadas para mensurar ativos e passivos por contrato de seguro, mostrando separadamente o efeito de cada alteração que tenha efeito material nas demonstrações contábeis, a conciliação de mudanças em passivos por contrato de seguro, os ativos por contrato de resseguro e, se houver, as despesas de comercialização diferidas relacionadas.
Para ajudar os usuários a compreender a natureza e a extensão dos riscos originados por contratos de seguro, as entidades devem divulgar seus objetivos, políticas e processos existentes para a gestão de riscos resultantes do contrato de seguro e os métodos e os critérios utilizados para gerenciar esses riscos, informações sobre riscos de seguro, incluindo informações sobre a sensibilidade do resultado e do patrimônio líquido a mudanças em variáveis que tenham um efeito significativo sobre eles, concentração de riscos de seguros, sinistros ocorridos comparados com estimativas prévias, informações sobre riscos de crédito, riscos de liquidez e riscos de mercado que permitam aos usuários das demonstrações contábeis avaliar a natureza e as extensões dos riscos decorrentes dos instrumentos financeiros a que a entidade está exposta ao final do período a que se referem as demonstrações contábeis, informações sobre a exposição ao risco de mercado dos derivativos embutidos em contratos de seguro principal se a seguradora não for requerida a mensurar e não mensurar os derivativos embutidos a valor justo. Esses foram os principais pontos que a NBCTG 11 aborda. Obrigada pela atenção de todos, tenham uma ótima noite.